Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hypecast. Meu nome é Matheus, para vocês que não me conhecem. Estamos aqui em mais um episódio, de novo, com o nosso pastor Glaubinho. Pastor Glauberson com a gente. Fala com a gente. Muito bom, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse Hypecast. Tenho certeza que vai ser muito bom. A gente tá com uma galera aqui incrível, um assunto muito importante, muito atual, né? Tenho certeza que você será ricamente abençoado. E também estamos com o meu irmão pela primeira vez participando com a gente, o Pedrão. É isso aí. Minha primeira vez, minha estreia aqui nesse podcast, uma honra enorme. Obrigado pelo convite, Glauberson, Matheus. A gente ficou um pouco nervoso, mas é uma honra, vai ser muito bom poder conversar sobre esses assuntos tão edificantes para nós e tão importantes, né? É isso aí, é isso aí. Bom, você já deve ter visto aí no título, enfim, mas dessa vez a gente vai falar sobre relacionamento, que falando da nossa geração, falando aí da galera da nossa idade, é um dos temas mais recorrentes, inclusive em perguntas, porque... E necessários, né? Também tudo que a gente aprende na Bíblia, de certa forma, é alterado pelo mundo, pela cultura, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive, enfim, uma bagunça em questão de relacionamentos, a galera mais nova, os adolescentes, enfim, realmente fica muito confuso como você seguir um relacionamento de um modo que agrade o coração de Deus. Sim. E também gera muitas questões. Enfim, estamos aí, Dia dos Namorados, né? Então, nada mais pertinente do que se falar sobre esse assunto. Pastor, uma coisa que a gente tem visto, principalmente lidando com jovens, enfim, nessa geração, é um desespero até meio descontrolado dessa geração, até muito nova. A gente vê eu espero que seja a partir dos 14 anos, que a gente começa a ver essa galera já querendo começar a se relacionar, procurar um namorado, enfim. E muitos deles se perdem nesse meio tempo. Por que você acha que, pastoreando esses jovens, porque também você já foi pastor de adolescente, de todo mundo, né? Principalmente quando você pastoreava os adolescentes, o que você observou? O que você acha que traz essa necessidade tão cedo de se relacionar, enfim? Cara, isso envolve vários assuntos, mas o que eu mais percebi que levava os adolescentes a se relacionarem era justamente uma família disfuncional. Às vezes eles tinham dificuldade no relacionamento com o pai, no relacionamento com a mãe, e aí eles buscavam no próximo, no relacionamento amoroso, aquilo que eles não tinham muitas vezes dentro de casa. E aí atrelado a problemas de identidade, que muitos deles não conseguiam ficar sozinhos. E aí onde é que isso afeta? Eles precisavam de um relacionamento para suprir uma necessidade sentimental, seja de uma menina para com seu pai, ou seja de um homem para com sua mãe. E eles buscavam, e muitos adolescentes ainda buscam isso. Já chegou até em mim, garotos com 12, 11 anos querendo namorar. Credo. Eu falei, cara, mas como que você vai namorar com 11 anos? Que maturidade que você tem? Porque a ideia de namorar é justamente ser uma certa preparação para o casamento. É a oportunidade que você tem de conhecer uma pessoa, mas não é um test drive. Não é como se você estivesse usando a pessoa. Você tem intenção de casar, mas o menino que começa a namorar com 11 anos, ele não tem nem responsabilidade sobre a própria vida. Então você via que muitos decidiam esse caminho porque eles tinham problemas dentro de casa. Eles tinham um problema de uma paternidade, às vezes, que não era presente, uma maternidade, às vezes, que não tinha um conselho para entregar, ensino. E aí, cara, somado a tudo aquilo que os adolescentes hoje, essa geração Z, enfrenta, cara, dificuldade de identidade, como a gente falou nos encontros passados, uns pensam até que são animais. Então, assim, tudo isso soma e aí cria-se pessoas muito novas entrando em relacionamentos que exigem maturidade. E acaba que pessoas muito novas, sem maturidade, entram num relacionamento, se ferem e aí carregam traumas para os próximos relacionamentos que virão nos anos seguintes. E aí vai criando uma cadeia de pessoas quebradas, gerando relacionamentos quebrados, e isso parece que não se acaba. Será que isso não vem também um pouco... Agora que você falando, isso veio na minha mente. Será que também não vem um pouco da normalização disso? Porque eu vejo que, antigamente, aí já um pouco antes da minha geração, eu vejo que os pais eram muito mais rígidos nesse sentido. Tinha toda aquela questão de apresentar a namorada, tipo, se apresentar para os pais da namorada. Tinha todo um ritual, entre aspas, assim, que deveria ser cumprido. E que existia até um temor do lado dos homens, de tipo, nossa, eu vou me apresentar pro meu sogro. Eu vou ter que ir lá dar uma moral e... Enfim,
tinha que ser aprovado, sabe? Exato. Hoje em dia virou, por exemplo, 11, 12 anos, não faz nem sentido você ter relacionamento. Então, será que não virou como se fosse uma brincadeira de criança? Pelo menos eu vejo dessa forma. Tipo, assim como eu tenho amiguinhos, tenho um namoradinho lá de escola, mas... É aquela falta de ensino, né, cara? E uma das coisas também que eu experimentei ainda nessa época era a imposição sem o ensino. E aí, cara, dentro de casa, se você não ensina o teu filho com autoridade, mas também com conhecimento sobre o porquê ele deve fazer certas coisas, porque na minha época, por exemplo, meu pai, ele me ensinou muito, mas na verdade, ele mandou muito e me ensinou pouco. Uhum. Então ele dizia, faça isso, faça aquilo, mas ele não me explicava o porquê que eu deveria fazer isso. E como é que eu cresci? Eu cresci dentro de um lar cristão e eu entendi que tinha que obedecer meu pai e minha mãe, porque senão eu ia pro inferno. Então eu nunca aprendi a ser obediente, eu aprendi a obedecer. Uhum. É igual o menino que tá até de madrugada na rua jogando, a mãe dele chama ele 3 vezes, na terceira ela tá com a chinela na mão e fala assim, entra pra casa agora. Não é que ele tá aprendendo a ser obediente, é que se ele não obedecer, ele vai tomar uma chinelada. Então, eu acho que faltou muito o ensino dos jovens e adolescentes a serem obedientes e não apenas a obedecerem. E de sentar, e por muitas vezes até na própria igreja, era tabu falar sobre relacionamento, falar sobre relacionamento sexual no namoro. Então era tabu a gente sentar numa mesa como essa e falar sobre isso de uma forma mais aberta, por causa dessa dita religiosidade. Então muitos se privavam de certas vontades sem nem entender o porquê que estavam fazendo aquilo. Sim. E aí acabou, cara, que esses jovens encontrando a liberdade hoje que é oferecido a eles, uma liberdade ilusória, né? Porque pra mim é uma prisão dos seus próprios desejos. O cara se assenta numa mesa e acha que a vida dele é simplesmente aquilo que ele acha que é. Uhum. E a gente sabe que não é assim. Então eu acho que é uma consequência, cara, eu creio que é uma consequência de muitas coisas que foram se somando e hoje resultaram numa geração superficial, que acha que relacionamento não tem peso nenhum. E a gente sabe que tem. Sim. Sim. Eu acho que somado a tudo isso que vocês falaram, né, questão de família desestruturada, isso referente às razões do porquê adolescentes estão buscando relacionamentos sérios hoje em dia, o que eu também acho que é um problema, porque a partir do momento que a gente pula uma etapa na nossa vida, né, porque não é a hora, um adolescente de 12, 11 anos não tem que estar num relacionamento com... Não é nem adolescente ainda. Sei lá, pré-adolescente. Eu acho que isso é um problema muito grande. E eu acho que somado a todas essas razões que vocês falaram, vem a questão da comparação, né? Quando um adolescente ele olha ali para os amigos ou nas próprias redes sociais, que hoje é algo muito presente na vida dessa molecada mais jovem, eles acabam se comparando muito, né? Eles veem os amigos dele com uma namorada, eles falam, não, todo mundo tem uma namorada, por que eu não vou ter? Né? Por que eu não vou fazer parte disso? E aí acaba entrando num relacionamento de qualquer forma e isso acaba machucando os dois lados. E isso acaba gerando uma geração de pessoas machucadas com relacionamentos aleatórios que não foram bem planejados, né? Então acho que é uma série de fatores que acaba levando essa molecada mais jovem a querer entrar em relacionamentos e realmente entrando, né? Por isso que eu acho que deve haver um ensino, deve haver um preparo e deve haver um temor também, igual você falou, pro cara realmente saber que ele tá entrando num relacionamento, ele tá, né, se preparando para entrar num casamento futuramente. Isso é uma responsabilidade muito grande, não só do homem, mas pra mulher também. Então acho que também recai um pouco sobre isso, sabe? Sim. Não, isso é verdade demais, porque inclusive tem até uma galera que nas redes sociais hoje se vangloriam de numa noite ter tido um relacionamento com 10 pessoas, por exemplo. Sim. E aí depois quando ela amadurece e cai a ficha, ela percebe o quanto ela foi boba e imatura de ter feito isso. Então, tem muita gente que... Isso que você falou, cara, é muito, muito forte, Pedrão, porque a comparação, às vezes, ela tá distorcendo muito a identidade dos meninos. Não é porque alguém tá fazendo que você deve fazer também. E por que ele conseguiu e eu não. E é uma galera que não consegue mais ficar sozinho, cara. É uma galera que parece que tá tão depressiva que não consegue ser feliz sozinho. E
Eu sempre brinco, né? A própria palavra solteiro, eu gosto de ensinar, sou inteiro, primeiramente com Deus, para depois eu poder transbordar isso na vida de outra pessoa. E quando a gente entende o porquê que a gente deve se relacionar, que não é apenas para satisfação de desejos, cara, você percebe que quando Deus criou Adão, ele não deu primeiramente para Adão uma mulher. Ele deu a presença dele, deu uma responsabilidade e depois entregou uma mulher. E aí, às vezes, a gente vê pessoas pulando essas etapas, como você falou, né? Pulando essas etapas e indo para uma etapa em que ele não está preparado para suportar. Porque todo relacionamento, ele traz consigo responsabilidades. E existe muito trauma onde as pessoas dão acesso, mas não dão responsabilidade. Se você perceber, a aliança com Deus, ela te dá acesso, mas ela também exige de você responsabilidade. É o que a gente chama de santidade. A santidade, ela nada mais é do que a sua responsabilidade de cumprir a lei do Senhor e se manter firme nela. Então, Deus te dá acesso em Cristo, sim, mas também temos a responsabilidade de nos mantermos santos, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Hoje, as pessoas elas não têm esse crivo para ter um relacionamento, elas simplesmente dão acesso e não exigem do outro a responsabilidade que o relacionamento precisa. E se você perceber, as pessoas que mais ferem você são as pessoas que mais te amam, que você ama, não é? Sim. As pessoas que mais machucam você são as pessoas que mais você ama, porque você deu acesso, às vezes, a uma pessoa que não tem nenhum tipo de responsabilidade, uma pessoa imatura, ela tem acesso às tuas emoções, ao teu coração, e fere você. Sim. Então, é um sofrimento evitável, né? Sim. Continuando, claro, nessa linha de raciocínio, então a gente fala que existem muitos jovens aí que estão querendo começar o relacionamento mais cedo. Só que existe uma discrepância muito grande do que o mundo vê como relacionamento e o que a gente trata de relacionamento dentro da igreja. E também, acho que até dentro da igreja existem vários tipos de pensamento sobre relacionamento. E quando a gente fala sobre o mundo, digamos, você vê, hoje no Instagram, na internet, você vê crianças de 11, 12 anos com relacionamentos que chegam a ser famosos na internet e às vezes até referência para adultos, o que não faz sentido nenhum. Mas, então, crianças começam a se relacionar na internet, no mundo afora, enfim, e eu enquanto até conversava com algumas pessoas, eu entendo que quando um cara de 14, 15, 16 anos tá namorando, quando você fala pra ele assim, então você tá namorando pra casar, isso chega a ser quase uma ofensa. Ele fala, não, tô namorando. É tipo, só um namoro, de boa, vai acabar daqui a pouco, e daqui a pouco vamos pra próxima, e pra próxima, até o momento que eu vou casar. Pelo que eu entendo, é mais ou menos isso que a galera do mundo pensa. Agora, será que a gente na igreja tentando buscar o contrário também não faz com que, por exemplo, crianças muito novas que realmente não têm um coração bom, mas tentam buscar a vontade de Deus, que é o casamento, é um propósito para nós, para a família, enfim. Será que essas crianças não acabam se relacionando muito cedo, tentando buscar esse propósito? Tipo, um cara de 15 anos fala, não, eu tô namorando para casar porque é a vontade de Deus, eu vou casar, aí faz 17, 18 anos, casa errado, não pode mais separar, um problema pro resto da sua vida. Entendeu? Será que por mais que com um bom coração, buscar essa vontade de Deus muito cedo não tem causado muito... Demais. Cara, a palavra nos ensina que existe uma plenitude do tempo para todas as coisas. Até para que Jesus pudesse cumprir o seu propósito aqui, precisou da plenitude do tempo chegar para que ele pudesse exercer esse propósito. Então, para casar também existe uma plenitude do tempo. Como é que você vai suportar um casamento hoje se você não tem estrutura para suportar a tua própria vida? E se você perceber, 2 são os principais motivos de divórcio hoje em dia. O primeiro deles, por incrível que pareça, é a comunicação, falta de comunicação assertiva. E o segundo é problemas financeiros. Cara, não existe amor. A minha avó sempre falava, ela falava assim, amor não enche barriga. O que ela queria dizer? Que se você tem um lar e ele está passando por problemas financeiros, porque não houve uma organização, não houve um planejamento para que houvesse um casamento bem estruturado, cara, uma hora ou outra você colapsa. E realmente, problema financeiro dentro de um lar abala muito a família. Aí sempre tem aquele que diz, né? Ah, mas eu casei e não tinha nada. Falei, tá, mas se você pudesse se... Já ouvi muito isso. Demais, mas se você pudesse se organizar, não seria melhor? Se você pudesse se preparar, não seria melhor? Eu imagino que esses traumas, talvez gerados por falta de organização financeira no começo do casamento, que eu não sei, não sou casado, se é o único casado aqui, então você vai ter que falar pra gente. Mas você pretende?
Logo, se Deus quiser. E você tá trabalhando, você tem Sim, sua exatamente. empresa, você tem... Sim. E você vem de um lar muito bem estruturado, Matheus. Uhum. Você tem um pai muito presente, uma mãe, sua família é muito bem estruturada. Uhum. Então, a época que você está casando agora, você está sendo preparado primeiro pelos seus pais e agora você está preparando o seu lado financeiro. Você está Sim. correndo atrás. Então, mas eu ouvi falar que a galera que é casada, até nos cursos que a gente faz na igreja, o pessoal fala que ali os 2, 3 primeiros anos do casamento é um dos mais importantes. E difíceis. E difíceis. Mas se eu não tenho um planejamento financeiro, às vezes eu crio traumas ali nesses 3 primeiros anos que eu vou levar pro resto da vida no meu casamento e não vou conseguir resolver. Faz sentido? Sim, faz total. A ideia de casar entendendo e aprendendo é para que você evite certos problemas. Uhum. Problemas financeiros, problemas de relacional, problema de respeito. Porque tem gente, às vezes, que ele se acostuma com a disfunção, Matheus. Então, exatamente. Tem pessoas que se acostumam com a disfunção. Vou te dar um exemplo. Você sabe que eu tenho a motinha, né? Eu gosto de andar com ela por tudo que é canto. Qual que é o nome dela? Claudilene. Claudilene. Desculpa as Claudilenes que estão nos assistindo. E aí, cara, teve um momento que eu caí de moto. Um cara, um motorista de aplicativo e tal, pegou o celular na mão e ele jogou a moto sem perceber, eu caí e tal. A moto, a queda não foi muito ruim, deu tudo certo, mas arranhou a moto, ela ficou toda e o guidão ficou meio empenado. Uhum. Mas tá funcionando, bro. Falei assim, vou tocar, não uso muito mesmo, só uso pra algumas coisas muito pontuais e fui. Até que a Luciene parou e olhou assim a moto, no dia que a gente estacionou o carro, falou assim, amor, mas essa tua moto tá tão feia, por que tu anda nela desse jeito? Cara, naquele dia minha cabeça fez assim, porque a gente se acostuma tanto com a disfunção que a gente acha que ela é normal. Uhum. Então tem gente que tá num lar desestruturado e os pais brigam muito, gritam, falam palavrão, principalmente se referindo a um filho, você é idiota, você é isso, você é aquilo. Falam palavrão entre eles. Aquele vira o parâmetro dele. E aí aquilo é tão normal pra ele que ele se acostuma com a disfunção. Sim. O que acontece? Se ele não tem um preparo antes de entrar num relacionamento, ele vai fazer a mesma coisa que os pais fazem entre si e com ele, vai fazer com a esposa. Sim. E vice-versa. Às vezes, quando ele tá num lar que é disfuncional a ponto de a mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. Abro parênteses aqui em algo muito importante. Não se trata de hierarquia. Casamento é composto por 2 pessoas iguais com funções diferentes. Então, casamento são pessoas iguais com funções diferentes. E quando essa função ela não está sendo muito bem exercida por ambas as partes, uma disfunção vai acontecer. Sim. E aí, aquela menina que está sendo criada naquele ambiente onde a mãe faz o papel do pai e o pai faz o papel da mãe, ela às vezes vai casar com um rapaz que foi bem criado, digamos assim, em fundamentos, ele sabe o que é o quê, eles vão se chocar. Porque ele vai querer o lugar dele de líder do lar, e ela não vai deixar, porque ela sempre entendeu e viu que a mãe dela que liderava a casa dela. Então vai existir um choque de cultura. Sim. Que pode ser evitado quando? Quando existe um ensino prévio, para que ela trate essa disfunção antes de entrar no casamento. É por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento e um ensino antes de tomar uma decisão como casar, por exemplo. Uhum. E eu acho que é algo, inclusive, que eu queria entrar pra gente poder conversar sobre esse assunto. Eu não sei se a gente pode considerar isso uma red flag, né? Que a gente tava falando aqui antes do podcast. Deixa eu explicar pro Glauber o que é uma red flag. Explica aí pra gente, o que é uma red flag? Eu demorei pra explicar pro Glauber. É que é um termo muito usado, principalmente na internet. Né? Agora virou meio... Não sei de onde saiu esse red flag. Acho que é aquela galera dos alfa, beta, sabe? Enfim, a internet é meio besta, mas... Red flag é como se fosse uma característica que significa bandeira pessoa... vermelha em inglês. Um sinal, bandeira né? vermelha. Sinal. É como se fosse uma característica da pessoa que faz com que não seja pra mim, entendeu? Ficar de olho, eu dei né? o exemplo pro Glauber, por exemplo, pra nós que somos cristãos, o que é um red flag numa mulher? Pra mim, a mulher vai na igreja, tudo certinho, padrão, mas você vê ela no frevo, vê ela na balada, é um red flag. Presta atenção, se liga nisso daqui, que não é muito legal. Bandeira vermelha, entendeu? Sim. Isso seria um red flag. Pelo menos é a melhor maneira que eu consegui Entendi. encontrar pra explicar. Ficou claro. Não, fez muito sentido. E eu queria perguntar, né, principalmente a gente que deve estar lidando com pessoas, talvez adolescentes, jovens, quais são os principais red flags que essa galera tem que ficar de olho hoje em dia? Porque a gente vê pessoas na igreja, que estão na igreja, que frequentam a igreja, jovens, adolescentes, mas que
muitos deles não têm os comportamentos adequados, não vivem uma vida com Cristo. E talvez essas pessoas possam demonstrar isso por meio de algumas atitudes, sabe? E eu acho que, principalmente quando a gente é mais novo, quando a gente vai entrar num relacionamento, a gente tem que estar de olho. Né? Qual que você acha que são as principais atitudes para os jovens, adolescentes ficarem de olho antes de entrar num relacionamento? Cara, a primeira delas que eu gosto de ensinar, Pedrão, não é sobre o outro, primeiramente, é sobre mim. Eu sou a pessoa que alguém oraria para ter num relacionamento, e eu acho que primeiro a gente tem que começar em nós, e a gente parte pro outro. Então, essas red flags são legais por causa disso. Porque às vezes eu tô olhando pro outro, mas eu tô cheio de red flags. Eu tô cheio de coisa. Então eu gosto primeiramente de olhar pra mim. O que eu tô buscando? O que eu tô fazendo pra minha vida? Se aparecer uma pessoa muito boa hoje, eu sou capaz de corresponder entregando também algo de muito valor pra ela, porque a gente sabe que o relacionamento não é sobre nós, é muito sobre o outro, porque você entrega mais do que você recebe. E a gente tava até conversando, né, almoçando junto, a gente tava compartilhando com você sobre esse entendimento. Você se torna uma pessoa, não é com quem te deu a luz, mas é com quem você escolheu se casar. E isso é muito poderoso, porque aponta o poder da escolha, o que nos ensina sobre a aliança de Deus conosco. Sim. Então, eu creio muito que o ponto de partida é quem eu estou me tornando. Faz sentido para alguém que está orando para Deus para receber? Então, se tiver uma pessoa boa, eu também sou essa pessoa boa, partindo desse pressuposto que tá tudo ok, aí tudo bem, eu estou no Senhor, eu estou buscando o Senhor. Tem gente que às vezes pergunta assim, pastor, como é que eu faço para encontrar a pessoa que Deus tem para mim? E aí, cara, entra em duas coisas muito pesadas, porque a galera acha que Deus está construindo alguém para ela. Não, Deus está preparando alguém para mim. Cara, isso é de um misticismo esquisito. Sim. Em momento nenhum você vai ver Deus preparando alguém. Em alguns casos muito específicos tem, como de Israel esqueci o nome da menina. Esse caso muito específico, mas você vê que não é regra. É um ponto fora da curva. Então, Deus não prepara ninguém para ninguém. Ele prepara todo mundo para ele. Partindo desse pressuposto. E aí eu pergunto, tá, mas o que eu faço para encontrar alguém? Quando a gente tá indo pro mesmo lugar, uma hora ou outra a gente se encontra. Então, se você quer encontrar alguém em Deus, você tem que ir primeiro para Deus. E aí, quando eu olho para a pessoa, Pedrão, uma das primeiras coisas que eu gosto de olhar é como é a família dela. Porque nós somos muito reflexos da forma que nós somos criados. Você casa junto com a família, né? Casa, você não tem cara. como se livrar da família. Exato. Então, quando eu olho para a família, eu consigo perceber muitas coisas. Sim. Quando eu olho para a família de uma pessoa, se a família é muito bem estruturada, as coisas são saudáveis, a probabilidade dessa pessoa ser saudável é muito grande. Agora, quando eu olho para a família dela e vejo uma família disfuncional, não significa necessariamente que ela será completamente disfuncional, porque tem gente, às vezes, que aprende com o erro dos pais. Mas já é um ponto de você se observar. E aí eu olho não, primeiramente, as atitudes, mas as reações. Porque as atitudes podem ser pensadas, as reações não. Então, às vezes, por exemplo, quando você diz um não para uma pessoa, e aí, uma suposição, né? Ela gosta de um rapaz. Então, ela vai fazer tudo para agradar esse rapaz. Mas só que ela é uma menina muito mimada, por exemplo, ela não sabe receber não. E no momento que ela recebe o não, a reação dela vai falar muito sobre quem ela é. Tu pode esconder a ação, mas a reação você não consegue esconder. Sim. Então, quando você percebe a reação das pessoas, você vai as nuances. E é o problema do cabo apaixonado, que ele não consegue ver os detalhes, cara. Ele não consegue ver os detalhes, como ela trata a mãe, como ele trata a mãe, como ele trata os pais. Sim. Isso influencia muito, como ele vê a liderança, como ele leva a sério a vida dele, quais são os planos futuros. Cara, tem gente, às vezes... Quer ver uma dica muito boa, Pedrão? Agora me veio à mente algo. Conversa com uma pessoa durante 1 hora, certamente ela vai falar daquilo que importa pra ela, daquilo que ela gosta. Se eu conversar com você 1 hora, eu vou saber que você gosta de tênis. Se eu conversar com você com uma hora... comigo hoje em dia eu só quero precisa nem de meia hora, né? E aí vocês me converteram, né, pro tênis. Mas em 1 hora, essa pessoa certamente vai falar sobre aquilo que ela gosta. Sim. Você vai falar, cara, eu tô na igreja, eu sou líder e tal. Se você conversa por 1 hora e essa pessoa não fala de Deus em nem 1 minuto, significa que Deus não é uma prioridade na vida dela. Sim. Então é alguma coisa a ser observada, sabe? Eu acho legal que você falou da questão da família
funcional e a família disfuncional. A gente não tá falando que pra você que tem uma família disfuncional, acabou, tá? Não é nesse sentido. Não é sobre isso. É que eu acho que assim, a gente tem uma família funcional, não quer dizer que a pessoa é perfeita. Muito pelo contrário. Às vezes, ela pode até ter algumas disfunções difíceis pra caramba de se resolver. Sim. Agora, quando você olha pra alguém que tem uma família disfuncional, muito provavelmente, ela vai herdar as disfuncionalidades. Não, Disfuncionalidades. Disfuncionalidades da família dela. Sim. Ou seja, por exemplo, eu tô procurando uma namorada. Eu encontrei uma garota e como que a família dela é disfuncional? Beleza. Quais são essas disfunções? Eu sei lidar com isso? Porque esquece a mulher perfeita, esquece o cara perfeito. Isso é loucura. É sobre você saber lidar com os problemas que aquela pessoa tem. Você sabe lidar com aquilo? Vai dar pra resolver? Porque se você continuar buscando a pessoa perfeita... esquece o Coreano aí gospel. Você para lá em 50, 60 anos e ainda não encontrou. Porque não vai encontrar. Não vai encontrar. E eu vejo, cara, que às vezes tem muita gente que nasceu e cresceu num lar disfuncional que é uma pessoa muito boa. Resiliente, uma pessoa corajosa, que busca. Só que algumas coisas precisam ser observadas. Então não é porque ela veio de uma família disfuncional que, você falou algo muito correto, que acabou o jogo pra ela. Sim. Não. Mas significa que eu... entendendo quem eu sou em Cristo, eu preciso trabalhar isso, para que quando eu case, eu não venha trabalhar isso no casamento. É entender. Se você entende que você tem uma família disfuncional, entenda o que isso gerou em você. Porque porque, por exemplo, se você é uma garota, homens certos vão estar procurando essas características em você. E eles vão encontrar. E a partir do momento que você corrigir elas, então você já se torna melhor, digamos assim. Você se livra de herdar essa disfunção da sua família. É porque a ideia não é ser perfeito, né? A ideia é ser saudável. A ideia não é perfeita, a ideia é ser saudável. Uhum. E aí, a gente traz... Eu sempre ensino sobre relacionamento duas coisas. A briga e a discussão. Qual que é a ideia? Todo relacionamento precisa de uma discussão. Pedrão, o relacionamento ele não cresce sem uma discussão. Porque a discussão, ela coloca à mesa ideias que são muitas vezes opostas. É comunicação. Que é o que você falou, é uma das principais... Precisa são as haver... conversas difíceis, né? Conversas difíceis. A discussão traz crescimento. O que não traz crescimento é a briga. Porque a briga, ela gera desrespeito. E aí tem pessoas que não têm argumentos, elas começam a alterar o nível da voz, achando que vão ter mais autoridade por causa disso. Sim. E aí entra um desrespeito. Você é isso, você é aquilo. E, cara, um relacionamento, quando ele começa a entrar no desrespeito, irmão... Já era. A primeira coisa que você perde no desrespeito chama-se admiração. E é a primeira coisa que você sente pela pessoa quando você começa a gostar dela. Pode perceber, quando você começa a gostar de alguém, a primeira coisa que você sente por ela é admiração. Você começa a admirar aquela pessoa. Sim. E quando você desrespeita, a primeira coisa que a outra pessoa perde de você é a admiração sua. Sim. Por isso que o relacionamento ele tem que ter discussões e não brigas. A discussão traz crescimento, a briga não. Então, para que nós possamos ter discussões saudáveis, nós precisamos ser saudáveis. Então, é sobre... As pessoas falam muito sobre restaurar casamentos. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu creio que Deus não restaura casamentos. Eu creio que Deus restaura pessoas. E as pessoas restauram a aliança que elas mesmas se comprometeram a fazer. Porque não foi Deus que te mandou subir no altar e prometer a vida toda para outra pessoa. Não foi Deus, foi você. E aí a pessoa fala assim, tá, pastor, mas como é que eu faço para saber se aquela pessoa é de Deus ou não? E aí eu tenho um exemplo bem simples. Hoje você vai abastecer seu carro. Você pode ir num posto de gasolina com bandeira ou sem bandeira. No posto de gasolina com bandeira, você sabe que existe uma certa segurança para o combustível que você está colocando no carro. No posto sem bandeira, você não tem essa segurança. Sim. Então, eu vejo que como Deus nos ajuda nos revelando o caráter das outras pessoas, porque só Ele que conhece o coração. Mas no fim das contas, quem decide somos nós. Então eu não acho que só uma pessoa pode fazer o Mateus, o Pedro, o Glauberson feliz. Eu acho que isso é sobre uma escolha. E aí onde é que entra? A pessoa sem bandeira ou com bandeira, vai, para que a gente entenda. É uma pessoa que ela tem caráter, que ela tem princípios espirituais e o Senhor nos aponta a ela. E aí onde é que a gente entra sobre tudo? Quando a gente tá com pessoas saudáveis num relacionamento, a discussão se torna mais saudável. Porque eu tenho maturidade de entender que o Pedrão cresceu de uma forma completamente diferente que a pessoa que ele tá casando. Então são culturas diferentes que vão tentar se alinhar para criar uma nova cultura, cara. Sim. Mas quando você é saudável, você tem empatia.
você consegue sentar, conversar, ouvir, refletir. Quando você não é saudável, você quer impor a sua cultura sobre a vida do outro. Sim. Buscar... Porque estamos falando da junção de duas famílias. Sim. Então é buscar o melhor das duas famílias e criar uma nova que seja ainda melhor. Mas eu também, caso eu não converse, eu posso herdar a disfunção das duas Pior e causar de tudo, o caos. uma bagunça. Exato. Exatamente. Eu acho que nenhuma família, por melhor que ela seja, não é perfeita. Não é. Nenhuma família é perfeita. E eu acho que isso é um exercício muito bom pra você fazer num namoro, principalmente, né? Que você ainda não tá casado. Que é a época de se fazer isso. Que é a época de você fazer. Que é você sentar com a pessoa com quem você tá namorando e saber, ó, o que a gente vai levar adiante e o que a gente vai descartar da forma como nós crescemos, né? Do que a gente aprendeu na nossa casa. Como que a gente quer que seja a nossa casa no futuro. Né? Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso é muito importante para você saber alinhar e saber se a pessoa com quem você está se relacionando tem a mesma visão que você, né? Para um lar. Porque o fruto de um casamento são os filhos, é um lar, né? Então, acho que isso é muito importante de saber alinhar. Inclusive, para nós cristãos, não deveria ser algo muito difícil de se conversar. Porque esses assuntos, normalmente, chegar e conversar e sentar e falar, ó, você tem esse problema, não quero levar isso pro nosso casamento, tarará. De certa forma, gera atritos. Atritos entre os dois. Só que quando a gente tem a Bíblia como nosso parâmetro, não existe por que gerar atrito. Porque se você discorda de algo que eu tô falando com base na Bíblia, você tá discordando da Bíblia. Ou seja, para mim você não serve. Faz sentido? Faz. É sobre o pensamento, né? Não é que a pessoa não, eu tô falando na base. O pensamento dela não é... Qual que é a ideia? Isso que o Pedrão falou é muito correto, porque tem gente que às vezes se relaciona, casa, no casamento o cara vai dizer assim, não, eu nunca quis ter filho. E o sonho dela é ter 3 filhos. Aí é problema. Aí é problema, cara. E eu já vi isso acontecer. Já tratei casais que o cara, ele tinha um filho de um fruto de um outro relacionamento. E aí casou e o sonho dela era ter filhos. E ele falou, não quero mais ter filho. E então, assim, não foi alinhado. Mas isso não foi conversado. Não foi conversado. Não foi conversado. É o que o Pedrão falou de forma muito assertiva. E aqui eu deixo uma dica. Cara, se você tem a clareza daquilo que Deus tem pra sua vida, coloque uma parte disso nos ombros da pessoa que você tá pensando em casar. Porque se a pessoa que você deseja casar não é capaz de compartilhar do propósito que você carrega e do propósito que ela também carrega, se isso estiver claro na vida dela, cara, esse relacionamento vai encontrar uma dificuldade muito grande depois. E aí a gente entra num seguinte ponto. Nem todo mundo que é bom pra mim. Eu lembro de um caso de 2 jovens que a gente acompanhou na época. Uma menina estava estudando para medicina. E o outro rapaz, ele tinha convicção, cara, que ele era missionário, que ele não ia ficar no Brasil por muito tempo. E eu lembro na época que a gente estava conversando sobre isso, pessoas incríveis, super saudáveis, sim, pessoas maravilhosas. Só que ele tinha uma palavra para ir para nações. E ela tinha uma palavra para servir na cidade em que ela estava. Projetos sociais, um monte de coisa. E a gente sentou e eu perguntei, cara, faz sentido você sacrificar um propósito que o Senhor te entregou para se relacionar enquanto ele tá vendo o propósito dele? Você tá disposta a fazer isso? E aí eles conversaram e chegaram à conclusão de que isso não valeria a pena. Porque ela teria que sacrificar quem o Senhor queria que ela fosse para viver o propósito dele, ou ele teria que fazer isso por ela. Sim. Então nem todo mundo que é bom para mim. A gente também tem que encontrar esse alinhamento de pra onde é que você tá indo? Porque a galera tem isso de, nossa, terminamos um relacionamento só porque a outra pessoa era um gente inferno na minha vida. Isso. Não, às vezes é só, mano, são caminhos diferentes. Caminho diferente, não faz sentido. E às vezes a pessoa vai se sentir tão culpada, frustrada, porque, cara, Deus deu dons, portas se abriram, e ela deixou tudo pra trás porque ela tá se relacionando com uma pessoa como se aquela fosse a única pessoa capaz de fazer ela feliz. Não que a situação também seja totalmente errada. Tipo, Deus me deu esse caminho e ele tá indo por outro caminho. Eu já conheci muitos casais em que um deles abriu mão. Sim. E, comprou a briga do outro e foram embora, estouraram no ministério. Muito legal. Mas isso é escolha, né? Sim, exatamente. Foi uma escolha feita. Exatamente. Consciente. Foi uma luta e eles conseguiram. Agora, se não for conversado, cada um for para um lado depois de casar... Aí não dá. Eu acho que é sobre isso, esse compartilhamento de informação. Isso que você falou, cara, é muito assertivo. Porque se eu não converso antes, lá na frente eu vou me trumbicar. Sim, é isso aí. E se você não estiver pronto para ter essas conversas, então
talvez você não esteja pronto nem pra namorar, né? Exato. Porque namoro consiste muito sobre isso, sobre alinhamento também. Eu queria fazer uma pergunta, um negócio que você falou um tempo atrás, do tal do cara apaixonado, né? Do cara apaixonado que ele fecha o olho para vários sinais. E talvez você que tá assistindo aí a gente esteja bem apaixonado, né, nesse Dia dos Namorados. E isso faz com que muitas pessoas acabem entrando em um relacionamento que a gente chama de namoro evangelístico, né? Que o cara acha a menina muito bonita ou a menina acha o cara muito bonito. E vai converter. Ele tem todos... essa pessoa tem todas as qualidades do mundo, só não é tem crente. Tudo, só não é crente. Só né? não é crente, né? E acaba que Paulo fala sobre isso, né? Sobre o jogo desigual. E o problema disso dentro de um casamento e que o Senhor não se agrada disso. E qual que é o problema, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que falam, não, essa pessoa tem todas as qualidades que eu busco. Ela só não é crente, eu só preciso investir um pouco de tempo, levar ela pra igreja e vai dar tudo certo. Existem casos que funcionam. Mas é raríssimo. Mas são muito raros. E dá problema. Eu queria que você falasse um pouquinho do namoro evangelístico Fala, e do pastor, problema você que tem dele. autoridade. Cara, isso dá um problema muito grande. E eu já ouvi de algumas pessoas falarem assim, eu sou a resposta de Deus na vida dessa pessoa para trazer ela. Irmão, a resposta, até falar olhando para a câmera, a resposta que Deus enviou não foi você, foi Jesus Cristo. É isso aí. Então, nós não somos a resposta do alcance de Deus para a vida de outra pessoa através de relacionamento. Essa pessoa é a resposta de Satanás para sua vida. Pode E ser. aí, também. cara, tem uma galera que sonha no coreano gospel, naquele... ele é tudo de bom, mas ele não é crente. Aí... não é sobre ser evangélico, é sobre seguir um caminho de princípios do Senhor. Ser cristão na palavra, não é sobre a placa de uma igreja, né? É sobre uma decisão de vida. Qual que é o problema, Pedrão? Você vai começar um relacionamento e por mais que as pessoas tenham boas qualidades, se ela não tiver bons princípios, as qualidades não vão suportar o relacionamento. Sim. Porque as qualidades, uma hora ou outra, são colocadas à prova por causa do tempo. Hoje você começa tratando bem, é tudo muito bonito, mas com o tempo, o que faz com que o relacionamento seja fundamentado não são as qualidades, são os princípios. Sim. É o princípio, eu sempre digo que o princípio é o fundamento da construção. A qualidade é aquilo que você consegue enxergar. O princípio é, às vezes, que é aquilo que você nem consegue ver na outra pessoa, Sim. mas ela carrega. Ou seja, fidelidade, por exemplo, a pessoa não vai ser fiel porque gosta de mim. Ela vai ser fiel porque teme primeiramente a Deus. E a fidelidade é um dos atributos de Deus. E nós buscamos esse atributo também. Então, isso é um princípio. Se a pessoa não crê em Deus e ela não tem o Senhor, esses princípios, cara, eu não posso fundamentar o meu relacionamento nas boas características que essa pessoa tem. Sim. O princípio eu acredito que é algo que é inegociável, né? Inegociável. Só que quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre é sobre se doar. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu gosto ou que eu quero para que isso funcione. Assim como a outra pessoa também tem que abrir mão de certas coisas para que, enfim, a gente possa viver em harmonia, ter um relacionamento. Só que a partir do momento em que eu sou evangélico, ou cristão, enfim, e a pessoa não é, ela vai chegar um momento que ela vai exigir que eu abra mão de certas coisas do evangelho, que são meus princípios, e eu não posso abrir mão disso. É como se eu falasse, para de ser evangélico um pouco, porque eu abri mão um pouquinho também das minhas coisas. Você consegue abrir? Só que não faz sentido, eu não posso abrir mão de certas coisas que é o evangelho, que são os meus princípios. Então, a partir do momento que a pessoa começa a te exigir de abrir mão do evangelho para que o relacionamento fique saudável, então você colocou o seu relacionamento à frente do próprio evangelho. O que vai gerar um belo de um problema. Sim, e a gente não deve achar que vai converter as pessoas, né? Porque a palavra nos ensina que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não nós. Então não, alecrim dourado você não é, Deus enviou para salvar o coreano lindo que você tá atrás, não é. O que a galera tem com coreano? É porque a galera pira, mano, num negócio de dorama, ai meu coreano, Nossa, e eu nunca vi esse negócio. Não, e é uma loucura, cara. Eu recebo no direct assim, pastor, ora por mim, eu preciso casar com um coreano gospel. Eu falei, eita, rapaz. É o novo padrão de beleza. Não sabe nem no falar. No Brasil? E não sabe nem falar bom dia em coreano. Cara. Nossa. Mas é sobre isso. Eu acho que é necessário que a gente primeiro entenda algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas, Deus não cria ninguém para ninguém. Todos nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, para Ele, por Ele, nós estamos vivendo. Então eu não sou criado, nem alguém é criado para mim. Esse é um dos primeiros fundamentos. Fundamento seguinte, a gente precisa entender que relacionamento exige
maturidade. Se eu não for maduro para suportar a responsabilidade de um relacionamento, eu nem devo entrar nele. E para que eu entre em um relacionamento de forma intencional, eu preciso trazer a responsabilidade sobre o outro. Por quê? Porque eu estou colocando em jogo as minhas emoções, a minha estabilidade emocional, meu coração, meus planos. Então eu preciso depositar na vida do outro a responsabilidade. Se ele for fiel à responsabilidade que está sendo colocada, então vale a pena se relacionar com essa pessoa. E a gente vai entrar até na masculinidade, né? Que pra mim, masculinidade tá um pouco distante desses movimentos que às vezes aparecem aí afora. Pra mim, a masculinidade, de acordo com a palavra, não é sobre o quão brabo você consegue ser, mas o quanto resiliente você consegue nas responsabilidades que te foram entregues. Quão fiel você consegue ser. Então, às vezes, se eu entro num relacionamento com pessoas irresponsáveis, uma hora ou outra eu vou cair. E aí entra o desespero. Sabe um assunto que muito é recorrente nas redes sociais que às vezes falam comigo? Relacionamento à distância. Que é algo que eu queria falar, inclusive. Relacionamento online, né? O me perguntou assim, rapaz, pastor, eu tô me relacionando à distância. O que você acha que eu faço? Eu digo, meu filho, pague a internet. Vocês são resultados. Você namora à distância, você também... Mas aí eu não sou contra relacionamento à distância. Desde que você conheça a pessoa. Desde que algumas coisas sejam observadas. Primeira delas, não pode demorar demais. Eu conheci, namorei, noivei e casei em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não foi necessariamente rápido, mas também não foi devagar. Mas o primeiro contato foi online. Foi online. Foi num fórum de concurso público e tal. Parece que é a tendência hoje em dia, né? Sim. Porque Um fórum de concurso público, velho. não, mas cada um. Eu vi amor. Cara, eu vi uma pesquisa recentemente, eu não vou saber melhor trazer. do que no Tinder, né, brother? Não, bem melhor. Depende. Bem melhor. Não, depende não. Te converte, vai. Mas o raio do Tinder tava alto, hein, pra vocês. Ou ela tava na região? Não, foi no fórum de concurso, Zé. E parece que com esse aumento aí, com esse crescimento das redes sociais, da internet, cara, eu vi uma pesquisa que hoje mais de 50% dos relacionamentos começam de uma interação online. Sim. De uma DM, de uma mensagem ali no Instagram, de alguma coisa desse tipo, sabe? Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham disso? Se isso gera algum problema no relacionamento, se isso é um empecilho para um relacionamento. Se vocês são mais desses mais conservadores, acham que o relacionamento deve acontecer de forma natural, né? Um encontro natural, assim, na igreja, ou... Enfim, o que vocês acham desse primeiro contato online? Vai lá, Matheus, o que você acha? Cara, eu sou mais conservador um pouco. Eu acho interessante a gente, por exemplo, encontrar uma mulher na igreja em que você congrega. Enfim, não necessariamente isso vai acontecer. Mas faz mais sentido, porque onde você congrega, vocês estão com a mesma visão, indo pro mesmo caminho. Mas eu também acho que é meio inevitável, hoje em dia, você começar relacionamentos por redes sociais, que é exatamente o que fala, é uma rede social, onde a gente se encontra, eu encontro pessoas, onde as pessoas me encontram. Então, muitas das vezes, eu tenho uma rotina muito fixa, que eu trabalho, vou para casa, vou pra igreja. Então, eu só vivo naquele ciclo de pessoas. Então, onde eu vou encontrar pessoas novas é em redes sociais. Sim. E é onde eu procuro pessoas novas. Não que isso esteja errado, eu acho que é até bacana, se você tá indo atrás, desde que você esteja indo atrás de uma pessoa por vez. Porque senão daqui a pouco você manda lá para 80 pessoas, quem responder tá bom. Os rambos da vida. Não, aí não dá certo, atira para todo lado. Aí eu acho que não. Mas é inevitável, rede social é inevitável. Cara, hoje em inevitável. dia é o jeito, virou parte da gente, cara. Inevitável. A Luciene, por exemplo, para quem não sabe, a Luciene é minha esposa, ela tinha feito uma carta para Deus que ela queria conhecer na casa dela a pessoa com que ela ia casar. Eu digo, aquela pessoa que fosse casar com quem? Com um carteiro? O cara que deixou a encomenda ali? Testemunho de Jeová. E aí... mas, na verdade, a gente se conheceu. Ela estava no quarto dela, estudando, e aí participou do grupo e tal. E a gente se conheceu assim. Não deixou de ser na casa dela. O que não deixou de ser na casa dela, né? Mas eu creio muito, Pedrão, que hoje a internet pode ser um meio que você conheça outras pessoas. Cara, tem uma galera sofrida, irmão. Tem uma galera sofrida, principalmente mulher. Tem umas irmãs que mandam mensagem pedindo ajuda, oração. Cara, na igreja dela não tem os varão solteiros. Tá todo mundo casado e ela tá lá. Na nossa igreja tem esse boato. Na nossa igreja tem uns... Não sei, velho. Eu acho que na nossa igreja tem, mais uns caba frouxos. A gente pode falar sobre isso também.
E aí, o que eu acredito? Eu acredito que é possível ter um relacionamento à distância, sim, mas ele precisa respeitar alguns princípios e não pode demorar demais. Porque, cara, você precisa conhecer essa pessoa, conviver um pouco com ela. Não, pera, mas relacionamento à distância, a gente tá falando só online? Não só, não dá pra ser só online, né? Porque uma hora ou outra você vai ter que encontrar. Sim, é o que eu tô querendo dizer. Então, você conhece online e você vai encontrar. Por exemplo, eu conheci a minha esposa online. Nessa época, eu morava em Imperatriz, Maranhão. Então, por causa da minha facilidade do trabalho, eu trabalhava 10 dias e passava Mas 20 você ficou dias aqui. quanto tempo pra conhecer ela? Foi rapidão? Vocês só trocaram ideia na internet e depois já encontraram? Não, durante 1 ano e meio, a gente se Porque tornou... tem uns loucos que namoram 1 ano e nunca, às vezes, tá Não, namorando aí é doideira. um cara Aí é doideira. Aí Aí é problema. na Califórnia, Sim, tá ligado? Não, pois é, aí é problema. Quando a gente decidiu ter alguma coisa, cara, a gente se encontrou, sei lá, 1 mês depois. Entendi. Foi o mais rápido que deu. A gente se conheceu, conhecer a família dela, conhecer a liderança que ela tinha na igreja legal. na época. E aí eu sempre estava vindo aqui e a gente sempre conversava. Mas eu deixei algo bem claro, isso não pode demorar. Ou a gente casa ou a gente acaba com isso aqui. Porque é muito chato, cara, a gente não poder estar na mesma igreja, cultuar junto, sabe? E vamos aqui no shopping. Não, a pessoa tá a 400 km de distância, cara. E aí, às vezes, até a nossa segurança de confiar, ela é colocada à prova. Porque o que a pessoa tá fazendo, sabe? Então não é muito saudável. Não, cara, mas se a pessoa tá começando um relacionamento, ela precisa ter segurança. Sim. Ela precisa ter convicções, sabe? Mas eu acho, assim, que é uma porta, mas tem que ter alguns cuidados. Sim, concordo. Legal. E é perigoso também porque não é o que você vê no perfil da pessoa, muito provavelmente não é o que é lá na vida real, né? Ali no perfil da pessoa só vai ter as fotos mais bonitas e você precisa ter um encontro com essa pessoa pessoalmente, por isso que apenas o online não faz sentido. Exato, Não, apenas online não faz sentido, isso é utopia. Às vezes você não sabe nem se é um homem ou uma mulher, ou se é um... Eu tô falando, não dá certo. Se você namora online há 1 ano e nunca viu a pessoa, sinto muito. Abre o olho. Sinto muito. Dá uma olhada, red flag. Bem red flag. Tem umas red flags aqui, vamos fazer, a gente pergunta pro pastor, ele fala se é red flag ou não pra gente, vai. Então vai. Me ajuda aí, vou começar. Essa é interessante. E tem a ver com um namoro evangelístico. Vai lá. Se eu chegar pra você e falar, pastor, encontrei uma pessoa, só que ela não congrega, mas ela fala que ama a Deus. Você acha que vai dar certo? É red flag ou não? Red flag demais. Porque como é que você ama a Deus e não ama a casa dele? Como é que você ama a Deus e você não congrega? Então, se ela não congrega, a pessoa tá desviada. Então, é melhor que ela volte pro Senhor, se firme no Senhor, cresça no Senhor, e depois ela encontre um relacionamento. Para que ela não entre num relacionamento fragmentada. Sim, concordo. Eu creio muito nisso. Escolhe eu creio um IP. muito de estarmos nessa sintonia. Cara, Vai, tô Pedrão, tentando achar algum aqui que seja Mas você separou 200 aí... perguntável, porque, mano, tem uns aqui bem... Você tá com dó do pastor? Joga nele. Não, é porque tem uns que são muito óbvios. É lógico que são red flags. Pode perguntar, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? A pessoa acha que não precisa ouvir conselho de pastor sobre namoro. O cara acha que ele é autossuficiente, que ele já sabe de tudo, que ele não precisa, talvez, de alguém que vai ajudar ele ou o relacionamento dele ao longo ali do namoro, né? O que você acha dessa pessoa que acha que, já sei tudo sobre namoro, não preciso de ninguém para ajudar a gente? Eu acho isso perigoso. Assim também como eu acho perigoso o líder ter que aprovar relacionamento. Vamos conversar sobre isso. Líder ter que aprovar relacionamento. Não concordo. Por que eu deveria aprovar o teu relacionamento se... Ô, Pedrão, eu acho que você deve. Eu acho que você não deve. Tipo assim, como se eu tivesse que... Você só namorasse se eu te desse autorização. Sim. Tem líder espiritual que age assim. Pedrão conheceu a menina, super de Deus e tal. E aí ele vem, explica. Falei, Pedrão, não fui muito com ela não, acho melhor não. Cara, quem sou eu pra dizer não no seu relacionamento? O que é que na minha parte, o que me cabe fazer com você? Sentar e te ensinar algumas coisas sobre relacionamento. Fundamentos essenciais. Negão, quem decide isso é você. Quem decide isso é você. Quem decide o que você vai viver a sua vida inteira, cara, é você. Então,
eu creio muito que o papel do líder é instruir e não decidir. Ainda mais porque tem coisa que o líder Mas não sabe. mas tem líder que é narcisista, cara, e controla. Tem líder que quando você diz não pra ele, parece que tá dizendo não pra Deus. Ah, sim. Isso daí é. E é aí, síndrome quando de envolve Moisés. relacionamento, cara, deu ruim. Exatamente. Concordo. Outro assunto legal. Quer ver? Por que hoje os homens estão com dificuldade de conversar com a mulher? O que mais chega no meu direct... Eu te expliquei já. O que mais chega no meu direct... League of Legends. ele acha que é o joguinho. E o Minecraft. Não, tem uns Free Fire da vida também, né? Tem também, hoje em dia tem. Cara, mas eu acho que hoje existe um problema muito grande, cara, porque eu já vi mulheres acabarem com a vida de uns caras. Os caras bons. Eu já vi as mulheres acabarem com a vida deles, com processo, com falas que às vezes o cara foi colocado à prova como se ele tivesse assediado ela, sabe? Eu já vi isso, cara, e não é saudável. E o que hoje eu vejo? Mulheres cada vez mais empoderadas, homens com masculinidade desconstruída e ainda correndo perigo de, às vezes, ele gostou da menina, vai dar um oi pra ela, vai mandar uma mensagem. E ele pode ser exposto. Eu já vi alguns vídeos na internet de uma irmã expondo um irmão porque mandou uma mensagem pra ela. E qual que é o problema disso? Os dois eram solteiros. Então, assim... É o assédio seletivo, né? Cara, é uma... Se for um cara bonitinho, tá tudo bem. Se for um que eu não então, quero, aí... se for meu um Deus. exótico, Aí tá... vira print. Vira print. print. Então, assim, cara... E aí, hoje os caras estão muito mais... Vou ficar na minha. E fora que hoje não tá sendo ensinado masculinidade como deveria, né? Venhamos e convenhamos. Que a galera na internet afora tá ensinando que masculinidade é... Você trabalha a partir das 2 horas da tarde... Acorda de manhã, vai na academia, malha naquela academia top, entra naquele carro com teto solar esquisito, e aí tem aquelas mesas muito bonitas, aquela casa muito bonita, é um cara que bota dinheiro dentro de casa, assim, é um homem utópico. Quando você olha, 99% dos brasileiros não estão nesse lugar. E aí o cara, quando olha aqueles vídeos de masculinidade, cara, não faz sentido. Ele fala, mano, eu não sou isso aqui não. Então, e aí? É que o jeito que a internet criou de masculinidade é isso. É um cara Sim. que tem muita grana, um cara fortão. Sustenta a família, e um cara que é o tal. provedor do Eu acho que não é lar. nem isso de sustentar, cara. É de, tipo, ele tinha muito dinheiro, a mulher vai lá, fica com ele e aproveita. Quase que um parasita do cara, tá ligado? Tipo, o cara tem a vida dele e a mulher tá só acompanhando. Só que a masculinidade bíblica, na nossa geração, virou um problema, né? Virou quase um crime. Então... Hoje em dia, por exemplo, é o que você falou, o cara não chega mais nas mulheres. E isso é uma função, sempre foi uma função masculina, de que o homem chegasse na mulher. Só que hoje em dia você vê, tem caras que têm medo de chegar na mulher, não é necessariamente porque ele é fraco. É porque tem mulher que tá, mano, Pode capaz de acabar tomar com a um vida soco. dele. Então, É, uma exatamente. série Tem de cara que coisa. vai preso por conta disso. Ele pode ir preso, pode ser exposto na internet. Então tem muita coisa que envolve hoje essa dificuldade, esse empoderamento feminino, cara, que mais atrapalhou as mulheres do que tudo. Sim. Mais atrapalhou os relacionamentos acontecerem de forma saudável do que tudo. Eu também não sou a favor dos caras que, porque pode, agora eu vou sair falando com todas. Isso aí é desrespeito. Mas também hoje existe uma certa dificuldade, cara, de você falar com uma menina, porque às vezes você pode cair numa cilada e virar print. Virar print Virar no grupo das vídeo. amigas. E aí, Pove homens. cara, já era. É que as mulheres reclamam muito disso, né? Os homens não têm mais atitude, não sei o que lá. Mas aí o primeiro cara que chegar nela, acabou a vida do cara, como é que alguém mais vai chegar em você? Pois é. Não faz sentido. Eu creio muito nisso. Pode Fala aí, falar. Pedrão. Não, eu ia engatar outra pergunta aqui. Engata aí. Outro assunto. Que uma tava falando sobre esse negócio do estereótipo, né, que a gente conhece de masculinidade e feminilidade. E parece que eu queria trazer esse tópico. Parece que surgiu um padrão hoje feminino em que a mulher ela tem que ser a esposa troféu, né? Esse é o objetivo da mulher. O meu sentimento é que, tipo, 1 ano, 2 anos atrás, o feminismo tinha derrubado lá embaixo. E a galera tentando trazer essa questão da feminilidade de volta, trouxe essa questão da esposa troféu. Entendeu? Assim, como que vocês veem essa questão da mulher? Sabe, parece que ela não ocupa muito bem uma função ali. Parece que ela só tá ali simplesmente para ser sustentada. Mas a gente sabe que a mulher tem um papel essencial dentro de um casamento.
E se esse papel não for cumprido, não for atendido, o casamento vai ruir. A família né? se torna disfuncional. Exato. E eu queria saber de vocês também, né? Dar essa visão. Porque hoje em dia, cara, você pergunta pra muita garota, pô, o que você quer ser? Eu vou ser esposa troféu. Né? Então, mas um marido isso daí é resultado de extremismo, cara. Sempre foi resultado de extremismo. Porque, é o que eu falei, há 2 anos atrás, existe um extremismo do feminismo, em que as mulheres têm que ser empoderadas, elas têm que trabalhar, elas têm que sustentar a casa, têm que cuidar dos filhos, elas têm que ter 58 horas no dia para fazer tudo dela e do homem. Então, a mulher ficou mais máscula que o próprio homem. Aí chega a galera, os cristãos e conservadores e tal, e querendo combater esse feminismo, fez com que a mulher virasse simplesmente um troféu, trazendo um ideal em que a mulher é o que eu falei, ela vira um parasita do cara, entendeu? O que também não faz sentido nenhum. Afinal, a mulher tem todo o seu papel dentro de casa, que é extremamente essencial. Caso a mulher não faça o seu papel, o homem não consegue fazer o dele de provedor, de protetor, O homem não de consegue ser sacerdote. masculino, né? Exatamente. O homem perde a sua função caso a mulher perca dela. Então, uma mulher que é parasita de um homem, ela tira a função do cara também e faz com que aconteça uma família totalmente disfuncional. Então, não vejo como algo certo, não. Eu acho que tudo é sobre o acordo feito antes, sabe? Com a visão. Porque, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, ela não é uma esposa troféu. Ela não consegue ficar quieta, ela tem que arrumar um serviço, ela tem que arrumar uma coisa pra fazer. Porque ela se sente muito bem trabalhando. E eu acho que a mulher também ela tem que ter essa oportunidade de ter realizações, cara. Sim. Às vezes você vai casar com uma menina, ela é médica e ela quer ter um consultório, ela quer ter um diploma, ela quer ter uma conquista profissional. Por que ela não pode ter? Sim. Eu acho que o que não deve recair sobre ela é toda a responsabilidade da família, e aí, no caso, o homem ser o parasita dela. Sim. Não é sobre isso. Sim. Mas também eu não julgo aquela mulher que quer ser a dona de casa. Sim, mas quando a gente fala dono de casa é E uma aí- coisa. O negócio que esposa troféu, que tem se criado na internet, é uma mulher que acorda 9 horas, vai pra academia, come e fica na piscina o resto do dia, dorme, academia. Quem cuida dos filhos são as babás, né? Ela virou um parasita da casa. E realmente, isso tem sido pregado na internet, como se fosse o ideal. Como se isso fosse normal, É. né? E não é, novamente, não é 99% da realidade das mulheres hoje em dia, cara, não é. Isso nem é possível, né? Cara, não é. Então, o que eu acredito? Senta com a pessoa que você vai se relacionar, o que ela espera de uma família, o que ela vê como uma família. Porque às vezes tem mulher que sente prazer, cara, em cuidar dos filhos, educar os filhos. E, cara, eu acredito que a mãe educa muito bem, muito melhor os filhos do que o pai. Muito melhor. O jeito que ela fala, o jeito que ela ensina é completamente diferente. Então, eu vejo que existe um papel muito importante. Não que o pai não tenha, mas eu acho que o tato da mulher é diferente. E se a mulher hoje, ela vê... Não, eu sinto satisfação em cuidar da minha casa. Cara, Sim. incrível. Isso é muito nobre. Muito nobre. Às vezes a gente conhece pessoas, mulheres que trabalhavam talvez no meio corporativo e largaram a carreira para virar mães. Exato, cara. E essas mulheres surreal. geralmente são criticadas. Mas não, ela tá cumprindo ali o Sim. papel dela. O papel da mãe talvez seja um dos papéis mais importantes e nobres que a gente Sim. tem na nossa sociedade. Eles falam que é transformar a casa num lar, né? Então, Cara, surreal. eu acho que é importante. Quando a gente falou desse assunto, né, de esposa troféu, é justamente sobre essa mulher que não cumpre os papéis domésticos, né? Que não atende às necessidades de uma família. Ela literalmente não faz Só nada. quer conforto, você tá falando, né? exato. Entendi. Então, Aí são coisas que precisam ser observadas, porque tem a mãe que ela vive para o lar, isso é nobre, mas também tem aquela que... Gente, eu entendi que sua mãe é uma baita mãe, mas ela quer ter a profissão dela, ela quer trabalhar, ela quer ter a conquista dela. E tá tudo bem, cara. Não, tá isso tudo bem. Inclusive é Isso muito legal. muito... Desde que não recaia sobre ela que a função fardos desnecessários, né? sim. E até uma polêmica, não sei nem se dá tempo da gente falar, mas... Cara, em versículo nenhum na Bíblia tu vai encontrar que o homem tem que ser o provedor da casa dele. Em versículo nenhum. Pelo contrário, tu vai ver que Deus é o provedor de tudo. Qual que é o X da questão que as pessoas às vezes colocam sobre o ombro dos homens coisas que eles não são capazes de suportar? Aí você vê o cara na internet dizendo assim: o homem é o provedor da casa dele. É ele que tem que isso. E aí às vezes o cara tá passando por um momento difícil, o cara tá desempregado. E a esposa dele tá suportando financeiramente
E não é que ele não queira ajudar, é que o cara não tem trabalho, o cara tá buscando, não tá conseguindo. Mas ele se sente muito mal, sente, tipo assim, sente um nada, porque ele não tá colocando dinheiro, como se o papel do homem fosse 100% reduzido a colocar dinheiro dentro de casa. Uhum. E é que a gente precisa alinhar algumas coisas. O papel do homem, ele é de liderar. E a primeira coisa que um líder faz é se sacrificar primeiro. Ele se entrega primeiro. Ele se doa primeiro. Então, é verdade que a palavra vai comparar o amor do homem para com a sua mulher, o de Cristo para com a sua igreja. Cristo amou primeiro, se sacrificou, entrega tudo por ela. Então, nós, enquanto homens, devemos ter esse entendimento de líder. E não reduzir o nosso papel a apenas alguém que coloca dinheiro dentro de casa. Uhum. Prover faz parte de ser líder. Não define que é tudo isso. Não define Sim. que é tudo papel. Você tá entendendo isso? Uhum. Mas é uma coisa que, se não for explicada com sabedoria, o cara se sente menos homem, se sente menos... Mas o contrário também é muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando você resume a função masculina em um casamento apenas a prover, a partir do momento que o homem começa a prover, ele deixa as outras funções de lado. Exato. Afinal, ele só, Exato. essa é a única É função só pra dele. colocar dinheiro, toma. Tó dinheiro. O que você está reclamando? Você É. tem dinheiro, mas eu tenho a função de proteger, a função Sim. de sacerdote, Sim, que é extremamente exatamente. importante. E hoje em dia é difícil de ouvir falar sobre isso, principalmente no meio masculino, de ser sacerdote, trazer as coisas de Deus para dentro de casa, as coisas de casa até Deus, enfim. Exato. Orar pela família, né? Sim. Hoje a gente vê a figura feminina, a mãe, sendo a pessoa que mais ora dentro da família. E a Bíblia diz que o homem é o exatamente. sacerdote da casa. Sim. É ele que tem que tomar essa responsabilidade de uma vida de oração e de conduzir toda a família dele a uma vida, né, seguindo a Jesus, seguindo essas disciplinas espirituais. Eu acho que isso é muito importante e algo que às vezes a gente ignora como homem, né? O sacerdócio do lar. Eu acho que é exatamente por essa exposição do prover. Uhum. Porque a galera bate muito em cima desse, nossa, tem que ser provedor e tal. Aí quando, E até quando o cara não consegue prover, ele se sente menos homem, e quando ele consegue prover, pra ele tá tudo bem, porque ele já fez toda a função dele. Cara, é aquela fala. Ah, meu pai traía minha mãe, meu pai me batia demais, mas meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como Não, assim aí, tá aí tudo você bem, aí, brother? aí você acha que tá tudo bem, só que você É, cresceu num não lar tá. totalmente disfuncional. Totalmente. E hoje você criou um padrão de relacionamento que, se você levar pro seu relacionamento, vai ser um caos. Exatamente. Entendeu? É isso aí. É isso aí? Isso aí. Então, acabou mais um? Acabou mais um. O tempo já era. Esse tempo passa rápido demais. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Quer dar algum último recado, Pedro? Não, é isso aí. Obrigado pela audiência. Sempre quis falar isso. Obrigado pela audiência. Espero estar de volta em outros episódios. Com aí. certeza. Com Outros certeza. assuntos a serem tratados. É sempre uma honra estar com vocês. Além de meu pastor, meu amigo, meu irmão. Então, obrigado Espero aí que pelo amigo convite. Amigo também. Amigo também. Sozinho, não, tô zoando. Fala, Glaubin. Fala com a gente. Cara, último recado pra galera. Cuide de você primeiro, antes de você se relacionar. Queira ser primeiramente inteiro com Deus para que depois você possa transbordar na vida da outra pessoa que você quer se relacionar. Tenha responsabilidades, honre as suas responsabilidades. Busque primeiramente o Senhor e sua sabedoria para que você não tome a decisão errada de passar a vida inteira com uma pessoa que você sabe que não deveria estar nenhuma semana. Então, que Deus te abençoe. Obrigado pela audiência. Tamo junto. É isso aí. Gente, estamos terminando mais um Hypecast. Lembrando, temos muitos outros episódios aí pra trás. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá o like, compartilha com a galera aí. E não esquece de ver os outros episódios, que todos eles estão muito bacanas mesmo, com temas, enfim, variados, convidados muito legais. Você não vai se arrepender. Então procura aí os nossos outros episódios e até semana que vem em mais um Hypecast. Valeu! Até mais.